Iniciando o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo número 3, Várias Moradas na Casa de Meu Pai. E esse texto, a gente lembra, ele traz uma relação muito interessante, só um instantinho, com o tema que nós temos estudado no livro Depois da Morte. Só preparar um negócio aqui, peraí. Então, Depois da Morte, nós estamos estudando. Vou pegar aqui rapidamente. Nós estamos estudando então aqui no capítulo 33, a vida no espaço, 34, a erraticidade, 35, vida superior, que nós vimos ontem, e o 36 falará sobre os espíritos inferiores. Então, numa relação muito direta com aquilo que nós estamos estudando, vamos estudar agora no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aprofundar então o nosso conhecimento em torno desses assuntos. Nesse capítulo 3 nós vimos então diferentes estados da alma na erraticidade, diversas categorias de mundos habitados, falaremos hoje destino da Terra e causa das misérias humanas, e depois entraremos nas instruções dos espíritos, falando sobre mundos superiores e inferiores, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Então, dois assuntos bem conectados um com o outro, Então, vamos aqui ter um conhecimento maior sobre esse assunto. Vamos para o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sexta-feira, 16 de dezembro de 1859, sessão particular. Leitura da ata da reunião anterior. Admissões. Serão admitidos como membros titulares o Sr. L. Benedac, de São Petersburgo, e a Sra. Elisa Johnson, de Londres, apresentados a 2 de dezembro. Pedidos de admissão. O Sr. Forbes, de Londres, oficial engenheiro, e a Sra. Forbes, de Florença, escreveram pedido para fazer parte da sociedade como membros titulares. Relatório e decisão adiados para o dia 30 de dezembro. Designação de 6 comissários que deverão revezar-se em serviço nas sessões gerais até 1º de abril, sem que haja necessidade de designar um deles para cada sessão. Terão, além disso, a incumbência de assinalar as infrações que os ouvintes estranhos possam cometer contra o regulamento, por ignorarem as exigências da sociedade. A fim de advertir os membros titulares que lhes houverem dado cartas de apresentação. Por proposta do Sr. Allan Kardec, a sociedade decide que, doravante, o boletim da sociedade será publicado em suplemento da revista, para que o mesmo não prejudique as matérias habituais do jornal. Em consequência dessa adição, cada número será aumentado em cerca de 4 páginas, cujas despesas correrão por conta da sociedade. O Sr. Le Saux propõe que, quando houver 5 sessões no mês, a 5ª seja consagrada a uma sessão particular. Então, decisão já adotada. O mesmo membro propõe que, quando um novo membro for admitido, seja oficialmente apresentado aos outros membros da sociedade, a fim de que não venha como um estranho. Adotado. O Sr. Tilly observa que espíritos sofredores muitas vezes reclamam o socorro da prece, para lhes suavizar as penas. Mas, como podem ser perdidos de vista, propõe que em cada sessão o presidente lhes lembre os nomes. Medida também adotada. Comunicações diversas. Carta do Sr. Jobá, de Bruxelas, confirmando com detalhes circunstanciados o fato das manifestações de Java, relatadas pela Sra. Ida Pfeiffer e publicadas na revista de dezembro. Ele as obteve do próprio general holandês, ao qual estava ligado e que era encarregado de vigiar a casa onde as coisas passavam, sendo consequentemente testemunha ocular, publicada neste número.
2. Leitura de uma comunicação do espírito de Castelnaudary, obtida pelo Sr. e pela Sra. Forbes, ouvintes da última sessão. São oferecidos detalhes circunstanciados e interessantes sobre esse espírito, bem assim os acontecimentos que se passaram na casa em questão. Várias outras comunicações foram dadas sobre o mesmo assunto e serão reunidas as obtidas na sociedade e publicadas quando a série estiver completa. 3. Leitura de uma notícia sobre a Sra. Xavier, médium vidente. Esta senhora não vê à vontade, mas os espíritos se apresentam a ela espontaneamente. Apesar de não estar em sonambulismo nem êxtase, em certos momentos fica num estado particular que reclama maior calma e muito recolhimento, de tal forma que, interrogada quanto ao que vê, aquele estado se dissipa imediatamente e ela não vê mais nada. Como conserva uma lembrança completa, mais tarde poderá dar-se conta do que viu. Foi assim, por exemplo, que, entre outras, viu a irmã Marta, no dia em que foi evocada, e a descreveu de maneira a não deixar nenhuma dúvida sobre sua identidade. Na última sessão, ela também viu o espírito de Castelnaudary, vestindo uma camisa rasgada, um punhal na mão, as mãos ensanguentadas, a sacudir fortemente o braço do médium, durante suas tentativas para escrever. A cada vez que São Luís aparecia, e lhe ordenava que escrevesse. Tinha uma espécie de sorriso embrutecido nos lábios. Depois, quando lhe falaram de prece, a princípio parece que não compreendeu, mas logo depois da explicação dada por São Luís, precipitou-se de joelhos. O rei de Canala lhe apareceu com a cabeça de um branco. Tinha os olhos azuis, bigodes e costeletas grisalhas, mãos de negro, braceletes no braço, um costume azul, o peito coberto por uma porção de objetos que ela não pôde distinguir bem. E ela disse assim, citação: "Esta aparência, disse ele, deve-se ao fato de, entre a existência anterior, da qual falou, e a última, ter sido ele soldado na França, ao tempo de Luís XV. Era uma consequência de seu estado relativamente adiantado. Pediu para voltar entre seu povo, a fim de, como chefe, ali introduzir as ideias do progresso. A forma que tomou e a aparência meio selvagem, meio civilizada, são destinadas a vos mostrar, sob nova face, as que o espírito pode dar ao perispírito com um fim instrutivo e como indício dos diferentes estados pelos quais passou." Fecha aspas. A senhora X, no caso Xavier, ainda viu os espíritos evocados virem responder à evocação e às perguntas, que nada tinha de repreensível quanto ao seu objetivo, e, à ordem de São Luís, retirarem-se para que os espíritos presentes respondessem em seu lugar, já que as perguntas tomavam um caráter insidioso. Abre aspas. A maior boa-fé e a maior franqueza deviam ditar as perguntas. Nenhuma intenção dissimulada, acrescenta o espírito interrogado, a respeito do marido daquela senhora. Nos escapa. Jamais procureis atingir o vosso objetivo por caminhos tortuosos, pois assim o perdereis infalivelmente. Fecha aspas. Ela via uma coroa fluídica cingir a cabeça do médium, como para indicar os momentos durante os quais era interdito aos espíritos não chamados de se comunicarem, porque as respostas deveriam ser sinceras. Mas desde que a coroa era retirada, via todos os espíritos intrusos a disputar, de algum modo, o lugar que lhes deixavam. Enfim, viu o espírito Sr. Conde de R, sob a forma de um coração luminoso, invertido, unido ao cordão fluídico que vinha de fora. Primeiro, disse ele, era para nos ensinar que o espírito pode dar a seu perispírito a aparência que quiser, e depois porque poderia ter havido um inconveniente para a médium de encontrar-se frente a frente com o espírito encarnado, que tivesse visto como espírito desprendido. Mais tarde esse inconveniente terá diminuído e desaparecido. Estudos. Evocação de Charlet. 2. 3 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente.
A primeira é de Santo Agostinho, pelo Sr. Rose, explica a missão do Cristo e confirma um ponto muito importante, explicado por Arago, sobre a formação do globo. A segunda, de Charlet, pelo Sr. Didier Filho, continuação do trabalho começado. A terceira, de Joinville, que assina em velha ortografia, Ano de Loire, pela Sra. Rouet. Essas, então, são as atividades do dia 16 de novembro de 1859. Amanhã nós vamos, então, para o boletim do dia 23 de dezembro. Deixa eu ver aqui. Aliás, lá em cima, dia 16 de dezembro, né? Agora, 23 de dezembro de 59, teremos, então, uma sessão geral. Vamos lá, então. Muito bem. Bom dia, pessoal. Essas foram as atividades daquele dia. Vimos ali muitas situações interessantes, né? Dois espíritos transformando seus perispíritos, um para mostrar essa fase de transição moral em que ele se encontrava de um estágio inferior para um estágio mais evolutivo, e o outro se manifestando como um coração invertido para não impressionar a médium, já que esse espírito era encarnado e fazia parte daquela relação, e isso poderia trazer algum tipo de interferência no psiquismo da médium. Então, muito bem, vamos lá agora, nosso item que a gente vai estudar, o item número 6 do capítulo 3, Destino da Terra e Causa das Misérias Humanas. Vamos então analisar a realidade do nosso planeta, vendo, tentando compreender todas as suas turbulências, todos os seus conflitos, as suas misérias, as suas dificuldades de modo geral, do porquê vemos um planeta passando por uma fase tão delicada como essa, cheia de dificuldades para os seus habitantes. Então, aqui no item número 6, Kardec começa dizendo para nós, então: admira-se de haver sobre a Terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela. Então já começamos a entender, quando nós falamos em humanidade, nós falamos em todos os espíritos na condição humana no universo. E como nós já partimos do princípio de que o planeta, de que o universo é intensamente povoado por espíritos na condição humana, nós já começamos a ver aqui no nosso planeta apenas um pequeno recanto, uma pequena fração daquilo que consideramos como humanidade, desde os espíritos inferiores até os espíritos superiores espalhados então por toda parte. Então aqui nós temos um pequeno grupo, mas pelo fato de nós termos ainda a necessidade de uma comprovação científica dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, nós vemos então que o universo não é habitado, apenas o nosso planeta, que tem ali aquela vida orgânica nessa condição que nós encontramos. E isso faz com que nós concluamos, de um modo geral, que somente o nosso planeta é habitado. Mas a ciência hoje, felizmente, começa, através de suas buscas, tentar encontrar um novo grupo de vida inteligente. Então, mesmo que continue não encontrando, ele continua buscando. Isso mostra que existe aquela expectativa de um dia tentar encontrar uma nova civilização, seja ela em que condição for. Então, nós não estamos fechados a essa possibilidade, e isso já é algo bastante positivo para o nosso conhecimento. Então, a partir do momento em que encontramos essa vida inteligente, então, também consideramos como humanidade. Então, humanos não estão necessariamente relacionados com o planeta, porque nós pensamos humano é aquele que vive no planeta Terra, e poderíamos considerar, por exemplo, como terráqueos, e não como humanos, Vai com Deus, Miriam, bom dia. E continua: é necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho
se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Já emendando para o item número 7. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. No hospital só vemos doentes estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas reuniões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ele é tudo isso a um só tempo, e compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres, porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticam crimes, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados, e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Então essa aqui é uma daquelas citações que eu sempre trago para vocês, falando sobre os diversos aspectos do nosso planeta, né? Então, nesse caso, temos ali todos aqueles que ocupam uma determinada posição nessa nossa sociedade, desde enfermos, desde aqueles que vivem reclusos, aqueles que trabalham, aqueles que estudam, né? Então, temos aquelas condições mais desfavoráveis, mais difíceis, até aquelas que são, né, as mais elevadas, mais proveitosas. Então, um estudante, um trabalhador, ele consegue tirar maior proveito dessa condição, né, de estar encarnado aqui no nosso mundo. Só que o detalhe é que todos nós estamos aqui, muitas vezes, cumprindo diversos papéis ao mesmo tempo. Então nós poderíamos dizer que o nosso planeta seria uma penitenciária, mas nós estudamos dentro da penitenciária, trabalhamos dentro da penitenciária e muitas vezes estamos doentes dentro dela. Então é uma mistura de situações que a gente vai então definindo conforme a gente vai se conhecendo, conhecendo os valores, trabalhando para a melhoria dessa condição, e aí então nós vamos sendo aqueles indivíduos reclusos, mas numa condição de bom comportamento. Temos aqueles que vivem num regime semiaberto, quando podem, através da emancipação, desfrutarem das companhias mais elevadas do plano espiritual, mas continuam reclusos, continuam presos ainda àquele ambiente. Até que chega um momento em que não há mais necessidade de dar continuidade, né, nesse tipo de reeducação, porque o espírito já conseguiu alcançar essa condição. Eis aí então que ele vai para o mundo feliz desfrutar dessa liberdade que o espírito pode então usufruir. Então vimos aqui, nesse trecho, destino da Terra e causa das misérias humanas, né? Então, a princípio, lembramos sempre que quando se fala sobre destino da Terra, a pergunta é, né, o que o nosso planeta será no futuro? Quem serão os habitantes desse mundo? E aí, estudando então nessa parte de transição planetária, nós começamos a ter várias informações sobre a forma como isso vai acontecer. São várias informações, mas nenhuma conclusiva, naturalmente. Então a forma como isso vai acontecer através do aprimoramento dos habitantes do planeta, através do expurgo daqueles que não podem acompanhar essa evolução e através daquela imigração de espíritos de outros mundos mais elevados que vem trazer sua contribuição. Então essa é a forma. O tempo nós não temos uma precisão, mas já sabemos que a partir do momento em que começamos a observar uma grande revolução moral no nosso planeta, através, por exemplo, muitas vezes imaginamos, né, será que a doutrina espírita seria o marco dessa transformação? Seria o ponto inicial dessa transformação? Mas aí nós analisamos historicamente. Mudanças de sistemas de governo, mudanças de condição social, mudanças de pensamento filosófico, avanço tecnológico. Então podemos deduzir ali que naquele período do século XVIII, século XIX, começamos então ali a ser observados com mais atenção pelo mundo espiritual, que começou então a ver condições
para que nós começássemos a ser estimulados nessa transformação. E aí então tivemos no século XX também guerras significativas que acabaram mudando, né, chocando a nossa sociedade, para que impedisse esses novos acontecimentos, ou novos acontecimentos dessa mesma natureza. Vimos ali avanço na tecnologia e da filosofia também da mesma forma. Então, o tempo que começou, nós não temos uma precisão, mas basta olhar quando a nossa humanidade começou, a nossa sociedade terrena, começou de fato a sentir uma mudança de comportamento. Diferente que a gente via na Idade Média, onde era aquela existência estagnada em todas as partes. Tivemos ali aquela parte das novas descobertas, das preparações para a formação de novos países, como é o caso do Brasil, né? Que aliás hoje, né, dia 2 de setembro, nós comemoramos a independência de fato do Brasil, que foi quando a Imperatriz Leopoldina assinou o decreto, né, dizendo que nós estaríamos libertos de Portugal. E no dia 7 de setembro nós então comemorávamos, né, 5 dias depois havia a comemoração. Então é hoje, né, o nosso grande aniversário. Então, nessas formações de mundos, mudanças de pensamento, tudo isso começou então a demonstrar, né, a sugerir para nós uma mudança também nesse aspecto espiritual. E aí então, o tempo que vai demorar, também não sabemos, como a gente sempre fala, pode demorar ali 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos, mas é uma mudança gradual, em que nós teremos ali reencarnações auxiliando nesse progresso, só que agora uma reencarnação muito mais objetivada para esse crescimento, já que já temos condições de aproveitá-lo, né? Não mais simplesmente encarnando e desencarnando para resolver problemas. Os problemas continuam existindo, só que o nosso foco agora é resolver o passado e começar de fato a fazer um planejamento futuro de uma forma diferente, coisa que antes nós não fazíamos, pelo fato de estarmos ainda imaturos, né? Ou bastante presos a esses compromissos do mundo físico, que não nos dava tempo, né? Não nos davam tempo de pensar em algo mais progressivo, algo mais efetivo do que aquele dia a dia que a gente estava vivendo. Agora sim, temos uma condição diferente apesar das dificuldades. Então, o destino da Terra será exatamente essa transformação. Mas para isso, né, vamos então iniciar aqui o entendimento que a gente tem sobre quais são os mundos superiores e quais são os mundos inferiores que nós podemos considerar. Quer dizer, quais são os mundos, qual é a condição inferior que a Terra já foi e qual será a condição superior que a Terra terá. Então aqui no primeiro item, né, das instruções dos Espíritos, lembrando sempre que quando nós entramos nesse capítulo das instruções dos Espíritos, Kardec tinha aqui a preocupação de trazer para nós sempre orientações do mundo espiritual, não era mais a sua análise pessoal como ele fazia muitas vezes, porque ele trazia essas análises, né, pegava ali um trecho do Evangelho, elaborava as suas ideias em torno daquilo que os Espíritos traziam e depois apresentava para nós, né, publicando aqui nos livros. Como aconteceu também no Livro dos Médiuns, como aconteceu no próprio Livro dos Espíritos, em algumas das observações que ele trazia para nós, no livro A Gênese, né, no Céu e Inferno também a mesma coisa. Agora, quando se fala sobre instruções dos Espíritos, ele deixava essa seção para a publicação exclusiva daquilo que os Espíritos falavam sobre esse assunto. Lembrando sempre que não era assim, ele estava desenvolvendo o capítulo 3 e vários espíritos vinham trazer então informações sobre o capítulo 3. Na verdade, essas informações foram chegando aleatoriamente de um médium que se encontrava na sociedade, de um médium que se encontrava distante. Então essas cartas iam chegando, já que a sociedade parisiense ela centralizava, né, a elaboração da doutrina espírita, essa organização. E aí então, conforme foram chegando essas informações, ele foi então incorporando, né, porque via que existia ali uma pertinência muito grande nessas informações, baseado no estudo que ele desenvolvia. Então aqui para nós, mundos superiores e mundos inferiores, vamos entender isso, né, aproveitando para prestar bem atenção, porque nós vamos também aproveitar, como eu falei para vocês, para outros estudos. Então, mundos superiores e inferiores, item número 8. Essas instruções, Kardec coloca aqui embaixo, está dizendo para nós assim: resumo dos ensinamentos de todos os espíritos superiores. Então ele pegou ali aquela coletânea de informações, deu uma ajeitada e publicou aqui então, nesse capítulo. A classificação dos mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior em relação
aos que se acham abaixo ou em cima dele, numa escala progressiva, né? Como eu falei para vocês já, rotularmos de inferior ou superior depende muito da referência que nós utilizamos. Então, quando Kardec coloca, é muito mais uma classificação relativa, só para a gente poder ter uma ideia. Se ele colocar a Terra como referência, nós teremos então os mundos superiores, em que espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos, que nós habitam então esse mundo, e teremos os mundos inferiores, em que aqueles mais primitivos, como a Terra já foi no passado, né, na época das civilizações mais antigas que viveram aqui, e aí então teremos esses mundos inferiores, ou esses grupos de espíritos inferiores. Mas vamos lá. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos do seu estado primitivo. Então é o que a gente vê aqui hoje ainda, essas sociedades que ainda entram em guerra, sociedades ainda que vivem em torno do atraso moral e material, do fanatismo, de todos esses conflitos, né? Seria assim uma condição melhorada dos povos primitivos. Já que se nós pensarmos da Idade Média para trás, ou pegarmos aquelas sociedades da história antiga, egípcios, babilônios, fenícios, romanos, gregos, até mesmo, né, lá em cima na Europa, quando nós falamos dos francos, dos bárbaros de modo geral, né, aqueles que atacavam a França, atacavam Roma, lembrando sempre, só para a gente trazer um esclarecimento, quando se fala sobre bárbaro ou barbárie, nós falamos de um comportamento de um povo que era chamado de bárbaro. Todo aquele povo que era contra Roma era chamado de bárbaro. Então os francos eram bárbaros, os germanos eram bárbaros e outros povos assim também. Então quando falava assim, os bárbaros estão atacando, eram aqueles povos. Não significa que eles eram, ou não significava que eles eram melhores ou piores que Roma. Eles eram simplesmente os inimigos de Roma. E claro, tinha um comportamento agressivo, mais desorganizado, né, do que Roma, que tinha aquela estrutura imperial, mas nem por isso era moralmente melhor ou pior, porque os romanos também não ficavam muito atrás. Então, se vocês assistissem ou assistiram o filme Gladiador, dá para ter uma ideia, logo no comecinho do filme, os ataques daqueles povos germanos, que aqui hoje a região da Alemanha, né, mas os povos germanos eram povos que não aceitavam o domínio romano, então eles atacavam, e eles eram mostrados, né, com aquelas peles, com aquelas características de um povo quase que animalesco, né, mas na verdade a gente viu ali que durante a guerra todos ficavam iguais, né, desde dos centuriões, né, das legiões romanas, até mesmo aqueles bandos que atacavam, então todos eles tinham essas mesmas características. Então, na própria Inglaterra também, do tipo os vikings, né, Hermes lembrou também os vikings, nós tínhamos também ali os próprios saxões, que viviam naquela região ali do Reino Unido, também a mesma coisa. Então, eram povos que estavam ali resistindo à conquista romana. Então, hoje, quando nós vemos na rua, né, e pensamos assim, né, olha que barbaridade aquilo que ele fez. Na verdade, essa barbaridade faz uma referência àquela destruição que aqueles povos faziam contra o Império Romano. Mas se na verdade Roma também tinha a mesma conduta, que não era muito diferente. Mas vamos lá. Então ele falava aqui para nós dessas nações bárbaras. Então basta a gente lembrar no passado como eram esses povos. De que forma que eles viviam. Aquele estado, né, sem qualquer tipo de estrutura social, era muito mais uma estrutura tribal, né, daquela primitiva, do que uma estrutura social dessa organizada que nós temos hoje. Então violência, força, era tudo aquilo que eles utilizavam para poder governar. Então essa é uma característica aquela é uma característica de uma sociedade primitiva que a Terra já foi, mas que hoje, tendo a Terra como referência, nós encontramos mundos que ainda vivem daquela forma, onde a força é dominante, onde a riqueza é dominante, onde o misticismo é dominante, e nós não temos uma estrutura moral que possa reger essas instituições. Até hoje nós temos essa dificuldade, né? Nós temos a democracia, nós temos ali a filosofia, que são elementos que denotam para nós um certo crescimento, uma certa evolução espiritual. Mas isso mostra que nós começamos, mas ainda estamos longe de chegar numa ideologia, vamos dizer assim, perfeita,
para todos nós, né? Mas estamos progredindo. Mas naquelas sociedades que não tinham nada disso, dá para a gente ter uma ideia de como são esses mundos primitivos. E aliás, né, quando se fala sobre essa comparação entre os dois mundos, o primitivo e esse mundo mais evoluído, né, um de provas e expiações, por exemplo, é inevitável nós entrarmos naquele assunto que fala sobre as migrações ou as imigrações de espíritos que vêm de outros mundos para cá. Como já aconteceu no passado, falou, e também está acontecendo no presente. Então, quando se fala sobre aquilo que nós conhecemos mais popularmente como capelinos, por exemplo, que é um rótulo que nós utilizamos para aquela leva de espíritos que vieram viver aqui no nosso planeta, exilados do mundo onde eles viviam, independente do título, de título que eles tenham, ou independente do mundo onde eles vivam, já que nós não temos informações concretas para ficar alimentando essa ideia, então a gente pensa assim, tá, vieram espíritos de outros mundos para cá num determinado período. Como se deu essa mudança, essa imigração? Podemos imaginar o seguinte, que hoje, aqui na nossa sociedade, nós temos espíritos que, embora convivam com a nossa estrutura social, conhecem a tecnologia, conhecem a filosofia, conhecem a organização social, mas suas condutas ainda são muito enraizadas no egoísmo e na violência. Esses espíritos, desses mais embrutecidos, e não precisamos falar dos nomes daqueles que mais se destacam como grandes ditadores, nós falamos em pessoas comuns, que ainda vivem, né, tentando dominar o ambiente onde vivem, seja comercialmente, seja politicamente, seja através da violência, seja através, sei lá, qualquer área que nós tenhamos, da área científica, alguém que quer usar o conhecimento para poder se beneficiar em detrimento, né, da evolução ou do conforto que possa proporcionar, a sua atuação possa proporcionar a uma determinada sociedade. E aí então esses indivíduos enraizados nesse tipo de conduta já se tornam incompatíveis com essa nova condição em que o nosso planeta está alcançando. Então vemos ali o mundo de provas e expiações para o mundo regenerado. Mas esses espíritos não estão se regenerando. Qual que é a ideia então do expurgo? Ou seja, da mudança, então, da emigração, da retirada desses espíritos do nosso mundo. Eles então serão levados para o mundo mais inferiorizado. Como aqueles do passado que nós citamos, da Idade Média para trás. Naquele caos, né, comparado com a nossa sociedade atual, que ainda é bastante problemática. Esses espíritos, porém, retornando ou retroagindo nessa condição de existência, não moralmente, porque o espírito não perde aquilo que ele conquistou, mas ele vive num ambiente mais agressivo, de acordo com a natureza daquela sociedade. Eles então chegando naquela sociedade, levando o conhecimento que eles já adquiriram, eles podem se tornar indivíduos que certamente influenciarão naquele progresso. Porque eles não são simplesmente expulsos, eles são na verdade levados, tendo conhecimento, tendo consciência do que perderam, tendo consciência do que podem realizar para poderem se regenerar e voltar a ter aquilo que perderam, né, que era exatamente uma condição. Então nós podemos imaginar assim, fazendo uma comparação. Bom dia, pessoal. Um aluno vive numa escola de ensino médio, que tem um conhecimento mais elevado, mas ele é um aluno muito rebelde. E aí então é feita uma proposta para ele, já que o mundo espiritual não simplesmente age impulsivamente, mas sempre tem uma ação esperando uma consequência. Esse aluno então ele é convidado a se retirar da escola, não é uma expulsão da forma agressiva como nós imaginamos. Ele é convidado a se retirar da escola temporariamente, mas ele tem ali a opção de retornar, desde que ele se melhore. E essa melhora vai fazer com que ele seja transferido para uma escola que tem uma condição inferior, e lá ele vai atuar, ele vai trabalhar como alguém que vai colaborar para o progresso. Porque o seu estado, ainda que primitivo para nós, acaba sendo melhor do que aqueles que estão lá. E o conhecimento que ele leva, os valores que ele leva, é algo que pode contribuir para aquele progresso. E aí então ele fica durante um tempo estagiando naquela escola, ajudando a reorganizar, ajudando a domar os alunos, a trazer um novo pensamento, e chega um momento em que ele se torna então merecedor de retornar ao mundo onde ele vivia. E aí então ele volta a ser transferido e acolhido na escola onde ele estava.
Essa é mais ou menos a ideia que existe dessa mudança, dessa transição planetária. Então nós temos aqueles que vão trabalhar naquela escola como voluntários, que são bons alunos, são bons professores, e eles dizem assim, não, nós vamos trabalhar naquela escola porque lá nós podemos ajudar. E temos aqueles que serão expulsos, serão então transferidos, trabalhando em conjunto com esses missionários. Então o missionário não tem nenhum vínculo direto com aquela sociedade, mas ele vai pela vontade de colaborar. Assim como nós temos hoje vários espíritos aqui entre nós, no nosso planeta, nessa condição de já poderem ascender a mundos mais elevados, mas optam por ficarem aqui exatamente pelo vínculo afetivo e pelo desejo de auxiliar nessa transformação. Então, inicialmente, muitos espíritos vieram para cá, naquela primeira leva que nós tivemos, porque sempre há essa transição, um vai, outro volta, mas nesse momento específico acontece isso de um modo muito mais intenso. São muito mais espíritos, um planejamento muito maior, porque agora a coisa é para valer. Então não são aqueles viajantes que acabam vivendo naquela fase intermediária. Agora eles fazem parte realmente dessa grande leva. Então nosso planeta já teve isso. Nós podemos imaginar quando isso realmente aconteceu. Será que a vinda de Jesus foi para nós um marco de alguma grande mudança? Ele vindo para cá, quantos outros espíritos reencarnaram no nosso mundo para ajudá-lo nessa transformação? Quantos missionários vieram no campo da ciência, da filosofia, da religião, da administração pública, em todas as áreas? E aí então eles começaram a partir dali a reencarnar para ajudar nessa mudança. Essa nossa fase atual, ela também está passando por esse processo. Espíritos vindo para cá, na condição de missionários, não mais expurgados, porque o nosso planeta hoje passa por essa fase mais elevada, então esses missionários chegam até nós, missionários dos mais elevados, até aqueles que são menos elevados, mas todos estão dispostos a ajudar nessa transformação. E nós, habitantes aqui desse nosso mundo, estamos aqui observando isso acontecer e contribuindo de alguma forma para esse progresso. Só que o nosso compromisso é não apenas ajudar, mas nós nos transformarmos para que essa transformação ajude também a transformar o mundo. É daí que entra aquela questão, que nós somos então os trabalhadores da última hora. Eu não falo só de nós espíritas, eu falo de nós que são trabalhadores de todas as classes, de todas as crenças, mas aqueles que estão comprometidos, ainda que inconscientemente, com essa transformação. Aquelas pessoas que pensam assim, eu quero realmente fazer um trabalho no bem porque a humanidade merece isso. E mal sabe ele, pelo menos agora na condição atual encarnado, sem ter essa consciência, né, da sua situação espiritual, de que ele é um espírito comprometido com esse progresso. Só que o seu compromisso, ele é na verdade com aquele grupo, com aquela cultura, com aquela religião. Então ele age de acordo com o conhecimento que ele tem. Então desde aquele que é o cético, aquele que é o crente em qualquer outra área, todos trabalhando com o mesmo propósito. Alguns mais esclarecidos, outros menos, mas todos trabalhando por esse princípio. Então aqueles que dizem assim, vai chegar o dia do juízo final. O que é o juízo final? É aquele momento em que todos serão julgados. Alguns dizem que vai acontecer o fim do mundo, outros dizem que todos serão levados para o paraíso. Aí vem aquelas fantasias que as religiões acabam trazendo, né? Mas quando a gente fala sobre o juízo final, é exatamente essa fase onde todos nós estamos ali sendo observados na nossa condição, se podemos contribuir ou se teremos que vivenciar essa experiência de estarmos numa condição, num mundo, numa condição diferenciada, inferior, para que possa se transformar através da força, né? Porque você vai pelo amor ou vai pela dor. Essa dor de perder o espaço que tinha para ter que reconstruir tudo outra vez, esse é um trabalho, né? Na verdade é reconstruir. Então aqui a gente vê, ó, no item anterior, diversas categorias de mundos habitados, lá no item número 3. No item número 5 nós temos assim, olha só que interessante. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros.
Claro que isso aí é coisa de milênios, né? Não é algo que acontece em meia dúzia de reencarnações. Os mundos são estações em que eles encontram os elementos do progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal. Então Kardec colocou para nós aqui as 3 situações: aqueles que são promovidos pelo merecimento, aqueles que continuam naquela condição por não estarem bons demais e nem estarem inferiores demais. Mas há aqueles que são relegados então por estarem numa condição inferior. Mas o fato de serem então emigrados para outros mundos não tira deles a possibilidade de progresso, que eles poderão evoluir. Então nós tivemos aqui no nosso planeta muitos homens de grande conhecimento em áreas que podem contribuir para o progresso, sejam elas áreas voltadas, né, para o mundo físico, sejam elas voltadas para o mundo espiritual, através das crenças, das filosofias. Então nós tivemos ali empresários, políticos, administradores, imperadores, cientistas, professores, as mais variadas áreas, cada um atuando, artistas, né? Cada um atuando na sua área de conhecimento para ajudar nesse progresso. Então moralmente tinham esse problema, mas o seu intelecto era uma ferramenta que poderia ajudar. E eles então você está nessa condição agora de viver no mundo mais infeliz até que você se transforme. E muitos certamente já se transformaram. E já voltaram, saíram do mundo de provas e expiações e já estão vivendo no mundo regenerado há muito tempo. Porque o fato de terem levado esse choque, de perderem aquilo que tinham, para terem que reconstruir, deu aquela baixada na bola, aquela domada naquele instinto inferior que eles tinham antes, aquele instinto primitivo. Hermes colocou um fato interessante a esse respeito em um dos livros de André Luiz. Quer fazer algum comentário, professor, sobre isso? Não tenho aqui de cabeça essa citação. Beleza, então, vou passar para você, antes de continuar aqui. Me dá então aqueles 5 segundinhos para mudar a configuração aqui para gravar o que você vai falar, depois eu volto. Tá, eu dou aqui na área de texto, aguenta aí. Ok, André. Bom dia, pessoal de Viva Voz. Esse que você está comentando agora, um fato, eu estava até procurando aqui, que eu fiz um estudo das parábolas de Jesus, no tempo passado, eu não me recordo, e naquela ocasião, bom dia, senhor, naquela ocasião eu me lembro que eu comentei, dentro da história ali, né, sobre dois espíritos, que eu não vou me recordar o nome, né? Isso não foi preparado, eu não me lembro. Eram 2 espíritos que trabalhavam já há algum tempo na espiritualidade maior, e os dois conversavam, achando que pelo que eles trabalhavam já nas colônias, há muito tempo nas colônias, ajudando, eles achavam que já estava na hora de eles passarem ao mundo, um mundo mais evoluído, um mundo melhor, de onde eles estavam, né? Até mesmo aqui na Terra e pelo espaço. Então eles foram pedir lá o orientador, né? O administrador daquela escola, digamos assim, que eles não podiam, né? Os dois não tinham condições de subir, de ir para outro mundo mais evoluído, já que eles estavam ali já há muitos anos. E muitos anos que eles se referem a, sei lá, 400, 500 anos. E então o espírito, né, o guardião da escola, aqui, eu desliguei o microfone para dar uma pegarreada. Ele disse, olha, vocês trabalham muito bem aqui, com certeza, o trabalho de vocês é digno, mas vocês ainda não podem ir para um pouco mais evoluído, o mundo, porque vocês têm os débitos ainda a cumprir. Aí os dois olharam entre si, como assim? Vamos fazer uma regressão. Aí fizeram uma regressão e então constatado que os dois, na época de uma guerra, não sei se foi na França, no tempo da Joana d'Arc, que os dois haviam matado pessoas, ou jogando daqueles castelos lá de cima. Então, aqueles débitos, eles ainda não tinham pago, então não poderiam
adentraram o outro mundo, porque ele já tinha essa ideia. Eu sempre comentando agora, não é isso? Só às vezes está no mundo, tem que ir para o outro, mas tem que ir primeiro resgatar aquele probleminha que foi dado há 500 anos passados. Acho que era isso aí, André. Você se lembra, não lembro qual é o livro, mas é um livro de, acho que eu não me lembro, me parece que é. Eu vou depois pegar aqui as palavras dos ensinos de Jesus, Carrebachutel, ver se eu consigo para completar o negócio. Eles morreram como piloto depois, justamente, uma coisa assim. Eu sei que eu peguei a sola, viu, Tuti? Assim, meio assim, sem um ponto básico. Mas eu vou pegar aqui. Me parece que eles pedem isso aí, agora estou me lembrando. Então eles pediram para reencarnar, antes de querer passar um outro mundo. Aí eles voltam, então reencarnam como piloto. E da mesma forma que eles haviam derrubado o pessoal lá daquelas torres altas do castelo, eles também foram derrubados pilotando um avião. Agora acendeu um pouco aqui a memória. André, é isso aí a palavra, agora vê se dá para debulhar um pouco mais alguma coisa por aí. Vou te passar a palavra, hein? Liberei aqui. Então, esse exemplo que foi citado, ele é muito, muito legal, né, que lembra bem essa passagem. E eu estava aqui, enquanto o Hermes colocava, eu procurei aqui no livro O Céu e o Inferno, aquela passagem que eu tinha comentado com vocês sobre um espírito que já estaria se elevando numa condição melhor. Deixa eu tentar aqui ver se eu acho rapidamente aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que procurar depois ler com calma aqui, que eu estou passando os olhos aqui, mas a gente vai acabar perdendo um pouco de tempo, né? Mas deixa eu ver aqui. Depois a gente procura com calma, porque eu sempre comento com vocês desse espírito aqui, mas acabo que não me estudei ainda esses detalhes para passar para vocês, né? Mas é mais ou menos esse esquema que o Hermes colocou aí agora, né? Do espírito querer, mas não poder, dele desejar, né? Mas vai ter que ficar só na vontade, porque vai ter que trabalhar muito para isso ainda e tudo mais. Então, como nós vimos aqui nesse ponto inicial, né? Então, mais uma vez, só para a gente poder lembrar, né? Tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são de certo modo rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos são temperados por um sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas nações, né, por nenhum sentimento de delicadeza e benevolência, nem por noções do justo ou do injusto. A força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena. Porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como toda parte, a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então não teremos mais pessoas carecas, pessoas obesas, né? Pessoas, né, com mancha na pele, não precisa fazer chapinha, aquelas coisas assim que a gente dá para imaginar, né? Então temos ali, né, aquela condição, e dá para ver mais ou menos, quando a gente fala sobre
essa característica de espíritos mais evoluídos, nós vemos muito isso nas fotos, nos desenhos que são publicados a respeito daqueles espíritos evoluídos que normalmente essas religiões ou esses grupos esotéricos, espiritualistas, chamam de avatares. Então são aqueles desenhos perfeitos, aqueles rostos finos, né, sem mais aquela característica de sensualidade, ou mesmo, né, de volume muscular. É simplesmente ali a beleza natural que os espíritos apresentam, muito mais influenciada por aquilo que eles irradiam de seus pensamentos, né? Então é aquela beleza que nós não percebemos com os nossos sentidos, mas sentimos através das vibrações, mas é simplesmente aquela aparência delicada, aquela aparência que mostra uma beleza diferente da beleza humana, da beleza terrena que nós temos hoje, né? Continuando. O corpo nada tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças, às deteriorizações decorrentes do predomínio da matéria. Ou seja, aquelas doenças que vão pegando até atingindo o nosso corpo, até mesmo, né, o desgaste do organismo, que vai trazendo também consequências, é algo que esses mundos superiores não sentem. E até mesmo, como alguns espíritos já chegaram a comentar, como o próprio, se não me engano, Mozart chegou a comentar com Kardec lá na Revista Espírita, ele fala que o tempo de vida lá é muito maior. Não é simplesmente essa vida de, no máximo, de uma média de 80 anos que nós vivemos. Lá um espírito poderia viver 200, 300 anos, porque o seu organismo não passa por esse desgaste. É um organismo diferente, mais equilibrado, mais duradouro, e o tempo que o espírito tem no mundo físico é um tempo de produção. Não é um tempo de resolver problemas que ele causou. Então o tempo que ele fica, ele produz, e essa mesma sutilidade do corpo físico que ele utiliza, permite também um intercâmbio muito mais estreito com o mundo espiritual. Então a mediunidade, na verdade, ou aquilo que nós podemos chamar de sexto sentido, é algo que faz parte dos sentidos naturais do espírito. Então não é uma exceção, é a regra. Porque esse intercâmbio com o mundo espiritual é um intercâmbio saudável, onde eles percebem o mundo espiritual, onde a ideia da morte é muito diferente da nossa, onde os espíritos influenciam sempre visando o desenvolvimento, jamais buscando suas vinganças, né, os seus objetivos inferiores, como acontece no nosso mundo. Então essas características de não termos doenças, não termos desgastes, também é complementado por essa facilidade de comunicação entre os dois mundos. Então podemos imaginar viver num mundo onde a vidência, a audiência não é exceção. Mas é algo que você acorda, você transita nas ruas, nos locais, cruzando com espíritos com absoluta naturalidade. Isso é algo para nós fantasioso? Para nós ainda é. Mas podemos tirar essas conclusões por essas descrições que os espíritos trazem. Continua. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações de anjos ou de manes dos antigos nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos, arruinados pelo sofrimento e as paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição, e longe de ser motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro.
Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado permanente, quase permanentemente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Nos mundos felizes, a relação de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. Aqui agora é destacado em itálico. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias dos ciúmes, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Lembrando sempre que quando nós falamos sobre esse mundo mais evoluído, nós temos aqueles que já estão estabelecidos nesse mundo e tem aqueles que acabam de chegar. Por isso esses poderiam ser considerados então esses mais fracos, que precisam de atenção, de orientação. Então são aqueles alunos, os veteranos e os calouros. Só que nesse caso os veteranos não subjugam os calouros como nós vemos hoje. Aquele que chega sempre sofre aquele trote, dos mais elevados. Nesses mundos evoluídos, esses evoluídos aguardam ansiosamente a chegada desses ainda em condição mais imatura, mas já na condição de espírito feliz, ou mais feliz, e ali estão prontos para ajudá-los na sua ascensão, que se torna, claro, muito mais rápido. E continua. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. Número 11. No vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma alegria eterna, sem nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus, que ali não têm acesso, poderiam perturbar. Eis o que o espírito humano só dificilmente compreende. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, só tem experimentado misérias e penas, e não pode entrever as claridades celestes. Ele não pode falar daquilo que não conhece. Mas à medida que se eleva e se purifica, o seu horizonte se alarga e ele compreende o bem que está à sua frente, como compreendeu o mal que deixou para trás. Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de imparcialidade para nenhum de seus filhos. A todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto, e não dota a uns mais do que os outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível, ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. Então, estamos aqui, aguardando. Então esse aqui é o resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores a respeito do ambiente onde eles vivem. Então Kardec fez aqui essa compilação sobre esse nosso entendimento do que é o mundo inferior, que nós vimos inicialmente, e vimos também o mundo superior. E aqui mesmo, estudando no nosso livro Depois da Morte, nós temos aqui então a vida superior,
E vimos aqui uma descrição, né, através da poesia de Leon Denis, sobre o que é a vida no mundo superior, no que diz respeito aos sentimentos, aos conhecimentos, às condições, digamos, materiais, né, entre aspas, do mundo superior. Né? Então essa é uma condição. E como a gente tem comentado aqui, como os espíritos disseram, que nós não conseguimos fazer uma comparação do que viria a ser de fato a vida no mundo espiritual. Aqui ele disse para nós, por exemplo, né, que o homem foi engenhoso para pintar os tormentos do céu, mas não pôde representar as alegrias do céu. Os tormentos do inferno e a alegria do céu. Quando nós estudamos o livro Obras Póstumas, naquela parte da arte espírita, nós fizemos então aquele exercício de analisarmos a arte no mundo físico hoje. Então nós vimos sobre a pintura, sobre a literatura, sobre a música, sobre a poesia. Quais são os temas que são abordados nessas representações artísticas? Se nós pegarmos uma música, o que tipo de efeito a sua melodia provoca sobre nós, ou que tipo de letra é apresentada, ou qual história é apresentada através de suas letras. E aí nós vimos assim todos os estilos, né? Uma música sertaneja, um samba, um pagode, uma música clássica, um rock, um forró, seja lá qual for o estilo musical que nós temos, né? Um tango, uma valsa. Nós vemos então assim que, de modo geral, todas essas representações, ou todos esses estilos, eles sempre provocam alguma coisa ou trazem uma mensagem relacionada com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Basta a gente ver a letra, dificilmente nós encontraremos uma letra que traga para nós uma mensagem elevada. Nós temos esse novo estilo musical que vem sendo difundido já há alguns anos, chamado de New Age. A Enya talvez tenha sido a grande representante dessa nova onda, né? Ou dessa nova era, porque New Age é nova era. E por que nova era? Exatamente porque também na mente dos esotéricos, na mente dessas doutrinas espiritualistas, também existe o sentimento de que nós estamos numa fase diferenciada, numa fase de transformação. Por isso as músicas também chegam de uma forma diferente, para tentar captar do mundo espiritual esse espírito mais elevado que vem aqui para dominar o nosso planeta. Então, em confronto com os estilos musicais do cotidiano, nós temos então as músicas da nova era. E aí, quando nós falamos sobre essa fase de transição planetária, como nós já conversamos, nós temos entre os astrólogos, que tem ali a sua cultura, né, de tentar fazer essas previsões através da posição dos astros, que falam que nós estamos saindo, de acordo com a posição das constelações, da era de Peixes e entrando na era de Aquário. E essa era de Aquário representa, dentro da astrologia, a tecnologia e a espiritualidade. O que isso tem a ver com o espiritismo? Nada. Isso é cultura popular. Quando nós entramos também nessas doutrinas espiritualistas, falam para nós que nós estamos entrando numa nova era, que talvez tenha relação com a astrologia, talvez não, mas também tem esse sentimento de que alguma coisa está mudando. Quando nós vamos para os textos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, no livro das Revelações, que é o Apocalipse, nós temos ali também o juízo final chegando. E aí você pega então o livro espírita e você encontra a fase de transição planetária. E vemos outras religiões também trazendo essa ideia de que algo novo está acontecendo. Cada um fazendo a sua interpretação de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua cultura, trazendo ali as suas alegorias, os seus medos e coisa e tal, mas todas as religiões, nós percebemos que esse é um sentimento natural do ser humano hoje, que assim como ele tem consciência de que Deus existe, ele tem essa consciência, não é consciência, mas ele tem essa intuição da existência dessa força superior desde o início da sua existência. Hoje todos nós carregamos também essa ideia de que algo novo está para acontecer, algo novo vai melhorar. Como nós vamos explicar isso? Não temos ainda condições. Então vemos através dessa arte, os quadros, por exemplo, como eu comentei com vocês, o que as pinturas representam? Paisagens, situações do cotidiano. Um fotógrafo, o que ele prefere? Tem ali tudo aquilo que diz respeito ao mundo físico. Por que esses estilos artísticos
ou esses modelos artísticos, não são capazes de trazer uma ideia do mundo espiritual mais elevado. Somente aqueles que talvez, né, tenham ali uma inspiração mais elevada, são aqueles que trazem uma beleza diferenciada, mas ainda assim, como os espíritos dizem, a nossa beleza nem se compara com a beleza do mundo espiritual. Aquilo que para nós existe de mais belo, em termos de música, de pintura, de poesia, depende da música clássica ainda, Hermes, porque quando nós falamos sobre música clássica, se nós pegarmos, por exemplo, né, uma dessas músicas escrita por Beethoven, por Chopin, por Strauss, por outros, nós percebemos que os ritmos, as melodias, as batidas, provocam em nós ainda um sentimento, ainda muito ligado, aquele sentimento de excitação, aquelas batidas fortes. São poucas as músicas que nós encontramos aquela melodia que realmente são tranquilas, harmoniosas. Eu me lembro você falou agora de música clássica, né? Pois é, a calma, né? Mas como os espíritos dizem, aquilo que para nós é belo, para eles é um desenho de infância, né? Então eu me recordo quando o Chico Xavier estava dando aquela entrevista no Pinga Fogo, lá em 1971, ele ia psicografar. Vocês vão encontrar essa psicografia, né, lá no YouTube, coloca lá Pinga Fogo Psicografia. Aí o Chico lá, o que ele faz? Ele quer trazer uma mensagem, muito bem. Aí ele pediu assim, coloque uma música clássica. Colocaram uma música lá que mais atrapalhava do que ajudava, né? Porque estava mais incomodando, era muito barulho aquela música. Então hoje nós vemos as orquestras, né, com seus instrumentos, né, de percussão, com seus instrumentos de sopro, que trazem aquele estrondo, que para o mundo espiritual isso é absolutamente primitivo. A música clássica para o mundo espiritual representa, para a música clássica hoje, aquelas batidas das tribos africanas, das tribos indígenas. Só para a gente ter uma ideia da comparação do que é a nossa arte mais sublime aqui no mundo físico, comparado com a arte mais simples, mais singela do mundo espiritual. Porque nós não conseguimos ainda representar essa felicidade que os espíritos sentem. E não conseguindo representar, nós não podemos transcrevê-las. Através da pintura, através da literatura, através da música, através da escultura. O que um escultor hoje faz? Nós vamos, por exemplo, no Museu de Arte Moderna e começamos a analisar, nossa, que maravilha aquela pintura. Pegamos a Mona Lisa, por exemplo, né? Tem coisa mais feia que a Mona Lisa? É cara, é bonita, maravilhosa, mas olha para ela para vocês verem só. Aquilo é a beleza do século XVI. Uma escultura, aquelas coisas contorcidas, as pedras quebradas. O que significa isso? É o nosso modelo de beleza. Então, assim funciona. Quando nós pegamos essas músicas românticas, nossa, tem uma música tão bonita que adora dançar com a namorada. É uma música de fossa, aquela música de pessoa que levou um fora, que chora o tempo todo. Essa, quer dizer, instiga em nós sentimentos de paixão, mas não sentimento de amor. Exatamente porque nós não compreendemos ainda o amor e, consequentemente, não somos capazes de representá-lo através da nossa arte. Então vemos assim que a nossa arte mostra o nosso grau de conhecimento, quer dizer, uma representação. Porque a arte é aquilo que sai de dentro do homem. É assim, vamos dizer, a expressão mais sincera que o homem tem do sentimento que ele carrega. Aí a gente vai ver um funk, um pagode, um sertanejo. Observem as letras. Esse é o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Bom, vamos lá, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, então. Então, falamos aqui sobre essa instrução dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores, e o próximo vai ser mundos de expiações e de provas, e depois também mundos regeneradores e progressão dos mundos, né? Então, estamos ali com mais informações ainda para estudarmos. Lembrando que aqui, no capítulo 36 do Depois da Morte, nós veremos amanhã os espíritos inferiores e depois o inferno e os demônios. Bacana que tem essa coincidência entre esses dois livros, né, cada um falando de um ponto de vista diferente do mundo espiritual, mas todos falando desde os mundos mais elevados até os mundos mais inferiores. Então, para nós aqui, né, esses aqui são os temas do nosso próximo estudo. Então, fechando por aqui, pessoal, eu vou passar para o professor que vai fazer para nós o encerramento e depois eu volto para dar os recadinhos para vocês, então. Tá? Espero que essas nossas ilustrações, essas nossas ideias, né, tenham sido adequadas para a gente poder, assim,
fixar um pouco mais esses detalhes, essas informações que os espíritos nos trazem, né? Porque é tão difícil para a gente falar de uma coisa que a gente não conhece. Então a gente procura, né, através das nossas limitações, tentar entender aquilo que os espíritos querem nos dizer. E a gente faz isso de um modo muito simples, muito infantil ainda, mas já é um começo, né? Passando para você